A história de Jonas é bem conhecida, eu creio que todos já leram, a história desse profeta menor e a sua atitude quanto a Deus. Mas, olhando para esse texto, eu queria pensar com os irmãos hoje sobre a possibilidade que existe nos nossos dias, que existe no nosso dia a dia, por conta de uma série de fatores, de talvez as pessoas estarem se afastando do Senhor. O que acontece, na verdade, quando a pessoa, ou quando as pessoas, ou quando você vira as costas para Deus? Nós vivemos dias que temos que tomar cuidados que antigamente ou anteriormente não tínhamos que tomar. Na realidade, algumas coisas são novas, e por algumas coisas ser novas, novos perigos surgem, surgem, novas dificuldades surgem, e quando isso acontece, temos que tomar novos cuidados, novas precauções, devemos ter novos antídotos, para novas armadilhas, para as novas fraquezas. E quando nós lemos aqui esse texto de Jonas, nós notamos uma certa atitude de Jonas. Quando nós lemos, e nós gostamos de ler na Bíblia, nós vemos várias passagens bíblicas, na verdade, e várias histórias bíblicas que falam em avançar. O crente tem que avançar, o crente tem que progredir. Vemos várias passagens bíblicas que falam de continuar. Existem várias passagens bíblicas que falam de ir adiante, de prosseguir para o alvo. Nós conhecemos passagens como essa, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, em Cristo Jesus. Mas quando nós lemos a Bíblia também de uma forma mais atenta, com um maior cuidado, na realidade, irmãos, nós vemos algumas coisas também que nos chamam a atenção. Nós descobrimos que, na realidade, a Bíblia também fala não só sobre o avançar, sobre o continuar, sobre o prosseguir para o alvo, sobre seguir adiante, mas nós encontramos na Bíblia também algo dito também sobre o retroceder. A Bíblia também nos fala sobre o andar para trás. A gente costuma sempre falar, quando a gente conhece certas pessoas que muitas vezes elas não têm força, não têm condições de avançar, de amadurecer, até na vida social e secular, a gente fala assim: nossa, aquela pessoa, ela só anda para trás. Já viu falar disso, Aquele só anda para trás. Mas esta também é uma realidade, uma possibilidade na vida espiritual, nas nossas vidas. Então a Bíblia também fala sobre o retrocesso, sobre o andar para trás, sobre o virar as costas, na realidade, para Deus. E quando a gente pensa nessa possibilidade, a gente conclui, não tem como concluir diferente, que isso é um assunto sério. Ou você anda em direção a Deus, ou você anda em direção oposta ao Senhor. Andar em direção oposta ao Senhor e à vontade do Senhor é andar para trás, não é? Não existe outra opção. Sendo assim, este é um assunto, eu diria, bem sério, e é um assunto que traz, eu diria também, consequências muito graves para as nossas vidas e para as vidas daqueles que se comportam, estão vivendo nesse processo. Quando nós lemos a história do povo de Deus, leia lá o livro de Êxodo, leia o livro de Juízes, leiam aqueles livros, leiam o profeta Isaías também, você vai descobrir que o povo de Deus, durante a história, em determinada fase que eles viveram e que eles passaram, o povo de Deus andou para trás. Eles andaram para trás na realidade, Ao lermos a história do povo de Deus no passado, dos israelitas, nós vemos que uma geração após outra, eles andaram para trás e eles deram as costas para Deus. É possível dar as costas para Deus? De que forma? De várias formas. Nós não vamos falar de todas as formas possíveis de dar as costas para Deus,
mas nós vamos pensar em alguns casos, ver alguns versículos aqui esta noite. Não é? Por exemplo, abra sua Bíblia em Oséias capítulo 11. Oséias capítulo 11. Ezequiel, Daniel, Oséias. Oséias capítulo 11. Veja o que nos é dito aqui, no versículo de número 7. Oséias 11, 7. Amém? Oséias 11, 7 diz assim: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Né? No hebraico, o sentido que nos é passado aqui, né? O que nos é dado a entender, que nos fala, ele está dizendo que o meu povo tem o hábito de virar as costas, né, para mim. O meu povo tem o hábito de me dar as costas. Eles continuamente abandonam-me, é o que o Senhor está dizendo aqui, na verdade. E quando isso acontece, quando você dá as costas para Deus, quando você abandona o Senhor, você está andando para trás. Estou falando espiritualmente, irmãos. Você está andando para trás. Né? Você não estagnou na sua vida espiritual, mas você está andando para trás. Isto é uma realidade. E é interessante porque, ironicamente, o povo de Deus sempre virou as costas para Deus e começou a andar para trás, geralmente, sempre depois de ter sido abençoado. Ele é abençoado, ele consegue alcançar o que ele buscava, eles têm as suas orações respondidas, eles são libertos dos seus apertos, das suas perseguições, eles têm bênçãos e tempo de paz. Quando isso acontece, o povo então virava as costas para Deus e começava a andar para trás. Eles não progrediam dali em diante, eles não prosseguiam adiante. Frequentemente, quando o povo de Deus recebia o que Deus derramava das suas bênçãos sobre o povo de Israel, rapidamente esse povo se afastava do Senhor, não é? A gente tem vários exemplos disso na palavra de Deus. E eu escolhi para a gente ver um bem simples, que está em Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2. Voltando um pouco mais atrás, Juízes capítulo 2. É antes de Reis, antes de Samuel, daí a gente chega em Juízes. Acabou o Juízes, levantou Samuel, depois que vieram os reis, conforme o pedido do povo. Juízes capítulo 2, aqui está tratando então da morte de Josué, quando já ia passando aquela geração. Né? Juízes capítulo 2, o versículo 8 diz assim, amém? Faleceu, porém, Josué, filho de Num, o conhecido general do Senhor, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo da sua herança em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, ou seja, toda a geração de Josué, então acabaram morrendo. E diz assim, e outra geração após ela se levantou. Perceba, uma geração que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Uma geração que não tinha conhecimento, não que eles não sabiam, porque a história era contada, irmãos, mas eles não levaram em conta. Uma geração que não levou em conta os livramentos, as dezenas de cuidados de Deus prestado ao povo de Israel nas suas batalhas, na travessia do Jordão, na travessia do Mar Vermelho e por aí afora. Versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor. Porque quando você não conhece ao Senhor, e você vira as costas ao Senhor e começa a andar para trás, inevitavelmente você vai desagradar ao Senhor. Você vai cair em transgressão e em pecado. 10, 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor.
e serviram aos Baalins, ou seja, deuses estranhos, e fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor. Não estão mais vivendo a bênção do Senhor, não estão mais servindo ao Senhor, mas estão andando para trás. Eles estavam andando para trás. 12. Deixaram o Senhor Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses dos povos, que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, deuses pagãos e deuses estranhos. E é desta forma que Jeremias descreve este povo. É desta forma que Jeremias fala deste povo. Deus mesmo chegou a declarar esta verdade, de que o povo estava andando para trás, havia virado as costas para Deus. Jeremias, capítulo 2, queria que os irmãos abrissem lá. Jeremias, capítulo 2. Jeremias capítulo 2, versículo de número 37. 2:27, perdão. Amém? Jeremias 2:27, Deus está se dirigindo a um povo que o conhecia, a um povo que já havia visto as suas maravilhas, havia visto o seu milagre, a sua libertação. E no versículo 27, Deus diz assim: o que este povo está dizendo e como era a vida, o comportamento, e esta era a ótica desse povo. Versículo 27. Que dizem ao pau: tu és meu pai, e a pedra: tu me geraste. Perceba agora o que Deus diz: porque me viraram as costas e não o rosto. Um povo que havia virado as costas para Deus, não é? Irmãos, Deus sempre se manifestou de uma forma misericordiosa para com o seu povo e para com os seus, não é? E quando você deixa de viver as verdades de Deus, quando você deixa de crer nas promessas de Deus, quando tudo contribui para te impedir de honrar, glorificar e buscar ao Senhor, e você se deixa levar por isso, você começa a andar para trás. Paulo fala, a gente vai ver um pouquinho, fala para os Gálatas: vocês estavam indo tão bem, estavam correndo tão bem, o que aconteceu com vocês? Por que vocês abandonaram a fé? Por que vocês deixaram o verdadeiro evangelho? Por que vocês não têm me buscado como buscavam? Por que vocês não têm confiado em mim como confiavam? Não é? Eu acho interessante porque Jesus também falou acerca dessa verdade. Em Lucas, capítulo 17, vamos abrir lá. Lucas, capítulo 17. O versículo de número 32. Ele está falando aqui a respeito, né, na verdade, da fidelidade. Está falando um pouco a respeito do final dos tempos e tudo mais, não é? Ele está falando aqui a respeito, então, da família de Ló. No versículo 32, ele fala assim, vamos pegar o 25. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração, se referindo a Cristo. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, se casavam e tudo. Ele está falando assim: a vinda de Cristo é iminente. Daí ele começa a falar a respeito de Ló como exemplo. No versículo 32, ele fala a respeito da mulher de Ló. Ele fala assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Não é? Mas o que fez a mulher de Ló? Quem se lembra? Ela olhou para trás. Não é? Ela olhou para trás. Deus havia dito para eles: vocês saiam da cidade, sigam em frente e não olhem para trás. Continue a sua caminhada. Deus havia se manifestado de uma forma, misericordiosamente saiu. Né? Para com a família de Ló. E quando ele se manifestou, a família de Ló,
e disse o que deveria ser feito, o que eles deveriam fazer, irmãos, quando ele chama eles para que eles saiam daquela cidade de pecado, porque ela vai ser destruída, e quando Deus se propõe a livrá-los, a poupá-los, e pede que eles caminhem para frente, que eles saiam daquele lugar, quando Deus diz isso, irmãos, nós temos que entender que não havia espaço para desconfiança, não é? Não havia espaço para desconfiança, não havia espaço para insatisfação para com a maneira que Deus estava procedendo com eles. Não havia espaço para retroceder, não havia essa possibilidade, não dava mais para andar para trás. Ele disse: vocês saiam e não olhem para trás, não é? Irmãos, muitas vezes andar para trás significa, não dá para a gente falar de tudo que significa, mas significa você ter talvez saudade do que você deixou para trás. Significa que você está caindo, está fraquejando, está inclinando para essas coisas novamente. Significa que algumas coisas estão tendo maior força sobre a sua vida novamente. Significa que talvez você esteja sendo aprisionado novamente, não é? Significa não estar contente com a sua situação atual, não é? Significa também algo pior, você não acreditar ou até mesmo desconfiar das promessas de Deus dirigidas a você, quanto a você, quanto ao seu futuro, quanto à sua preservação, quanto à providência de Deus para as nossas vidas, não é? Então, quando você começa a desconfiar dessas coisas, você começa a andar para trás, você sofre a influência de tudo que está à sua volta, isso mina a sua fé, a sua confiança, a sua esperança, e você começa a andar para trás. Começa a andar para trás. A gente às vezes pensa e fala assim: nossa, aquele irmãozinho estava indo tão bem, o que aconteceu? Agora começou a andar para trás, voltou a certas práticas que ele já havia abandonado, né? Começou a abraçar um cristianismo falso, um cristianismo não bíblico, um cristianismo místico. Na realidade, e uma coisa que Deus não admite é que nenhum dos seus filhos desconfie das suas promessas, desconfie dos seus cuidados, desconfie da sua providência nas suas vidas. Esta é uma possibilidade, irmãos, real, pode acontecer com a minha vida, pode acontecer com a vida de qualquer um de vocês, se não estivermos vigiando, se não estivermos cientes dessa possibilidade, e assim tomarmos todos os cuidados, as providências necessárias para que isso não aconteça conosco, para que isso não aconteça com a nossa igreja, não aconteça com você. Na verdade, não é? No Novo Testamento, vá até Gálatas, irmãos. Gálatas capítulo 3. No Novo Testamento, os cristãos da Galácia, eles estavam retrocedendo espiritualmente, não é? Estavam retrocedendo espiritualmente ao deixar o evangelho que haviam conhecido e que haviam abraçado. Esses crentes da Galácia, eles não só estavam estagnados, mas estavam andando para trás, porque o que estava acontecendo era o quê? Que esses crentes da Galácia, eles estavam deixando o cristianismo para voltar ao judaísmo, a práticas judaicas. Um povo que conheceu Cristo, conheceu a graça, a misericórdia, a salvação e o perdão, começou a andar para trás. Começou a voltar ao judaísmo. Começou a se distanciar de Deus e começou a se distanciar da graça de Deus. Na realidade, Gálatas capítulo 3, a gente não vai ler muita coisa, mas apenas uns 2, porque a gente já sabe do que se trata, e para a gente entender um pouco melhor. Capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim, Gálatas capítulo 3, versículo 1, Paulo diz: ó insensato Gálatas, quanto ao fato que estava acontecendo de eles estarem andando para trás,
estarem deixando o evangelho da graça, estarem deixando então a misericórdia de Deus, para que voltassem às práticas da lei. Quanto a esse procedimento, quanto a essa atitude daqueles cristãos, Paulo faz a pergunta: quem vos fascinou? Quem vos fascinou? Quem os hipnotizou? Quem os convenceu? Não é? O que mudou? Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Por isso eu digo, irmãos, esta é uma realidade, é uma possibilidade muito grande de que a gente abandone a verdade, que a gente deixe de confiar em Deus, que a gente deixe de confiar nos cuidados de Deus, na graça de Deus e comece a andar para trás. Não é? E quando você anda para trás, você acumula dores, sofrimentos, decepções, angústias. Por isso eu digo para vocês, irmãos, cuidado para que ninguém, nem nada, venha fazer com que você comece a andar para trás. Né? Caso isso já não esteja acontecendo. Se estiver acontecendo, peça misericórdia, peça a ajuda do Senhor. Fala: Senhor, me ajude, me dê mais fé, me dê mais confiança, me reencaminhe novamente, não é? Na realidade. A verdade, irmãos, é que você pode sim estar vivendo uma vida cristã, eu diria, vigorosa, expressiva, sabe? Obedecendo a Deus, se alegrando no Senhor, praticando a vontade do Senhor, trabalhando na obra do Senhor, sabe? Não se deixando levar pelas circunstâncias, pelas ameaças, pelo temor, por nada disso. Você pode sim estar vivendo uma vida vigorosa, não é? Com uma ascensão espiritual diária, a cada dia mais forte, mais maduro, com uma fé radiante e bela. Com um testemunho que deixa até o próprio diabo confundido. Uma vida cristã cheia de certezas. Porém, algo ou alguém pode mudar isso. E por tudo a perder na sua vida, nas nossas vidas. É o que Paulo está dizendo, é o que Tiago está dizendo aqui na sua carta. No capítulo 5 de Tiago, o versículo de número 4, Tiago 5, 7. Diz assim, olha só as palavras do apóstolo Paulo, irmãos, e pensa no que nós estamos falando, né, e pensa no nosso tema. Ele diz aos cristãos da Galácia, ele fala assim: corrieis bem, vocês estavam indo bem, vocês estavam tendo uma vida cristã expressiva, vocês estavam progredindo espiritualmente, vocês estavam se entregando, se lançando nos braços do Senhor, na dependência do Senhor, vocês estavam confiando que Cristo realmente era suficiente para justificar vocês quanto à salvação, para perdoar os seus pecados. Vocês haviam entendido que vocês tinham sido libertos da escravidão da lei, que vocês não precisavam mais obedecer àqueles requisitos da lei, guardar dias, festas, quanto a alimentos, carnes impuras, carnes puras. Vocês estavam, vocês estavam progredindo, vocês estavam vivendo as certezas que Cristo dá a vocês, não é? Vocês estavam vivendo de uma forma que nada abalava vocês, nem perseguições, nada disso. Eles diziam assim: você corrieis bem, vocês caminhavam bem. Daí a pergunta de Paulo é: quem vos impediu? Irmãos, ele pergunta: quem impediu vocês? Ele está dizendo assim: alguma coisa aconteceu, não é? Alguma coisa aconteceu. Agora, foi quem ou foi o quê? Irmãos, muitas vezes a gente abraça a fé, a gente começa a caminhar com Cristo cheio de certezas. Cheio de certezas quanto ao que obedecer e a como obedecer. Cheio de certezas ao que deixar. Cheio de certezas a como se entregar. Como assumir uma responsabilidade, um compromisso com Cristo, não é? Mas de repente algo começa a mudar, algo começa a se esfriar. Daí então você já não está andando, não é?
para frente e começa a andar para trás. As coisas começam a esfriar, você já não tem tanto entusiasmo em querer, talvez, se batizar, assumir um compromisso com Cristo. Você já tem mais medo do mundo e das circunstâncias do que confiança em Deus. Ele pergunta: corris bem? Irmãos, veja só, Paulo era um homem crítico. Os irmãos concordam comigo? Ele era chato. Um homem bem chato, ele era. Ele era criterioso demais. Então, para Paulo falar assim, você estava indo muito bem, é porque você estava indo muito bem. E ele diz, corris bem. Daí vem a pergunta, novamente. Semelhante à pergunta que ele fez no capítulo 3, no versículo 1. Ele pergunta, corris bem, quem vos impediu, não é, para que não obedeçais à verdade? Veja que ele está repetindo quase que a mesma coisa. Ora, irmãos, obedecer à verdade, na realidade, é viver os mandamentos do Senhor. É viver no mundo como se não fôssemos do mundo. Nós devemos temer a Deus, meus queridos. A Deus. A Deus, tema a Deus. Não tema nenhuma outra coisa. Tema somente ao Senhor. Porque se você começar a temer outras coisas além de Deus, você vai começar a andar para trás. Vai começar a perder o prêmio, não é? Como diz Paulo, para que não perca o que já tem alcançado. É bem claro quando ele fala, na verdade, acerca disso. Corris bem. Mas também nós andamos para trás. Você pode estar andando para trás quando você, na realidade, não age em harmonia com a fé que foi forjada no seu coração pelo Espírito Santo. Porque é assim que a fé foi forjada. Efésios 2,8, a salvação não vem de vós, né? É pela graça por meio da fé. Isso é dom de Deus. Tanto a fé como a salvação é dom de Deus. Então, quando não se age de acordo ou em harmonia com a fé que foi forjada no seu coração pelo Espírito Santo, vivendo assim uma autêntica vida cristã, você está andando para trás. Você não está prosseguindo para o alvo, na realidade. Tiago, abra em Tiago, irmãos. Tiago capítulo 2, mais no final da Bíblia. Tiago capítulo 2, a gente vai ler o versículo de número 18. O versículo 18 de Tiago capítulo 2 diz assim: mas dirá alguém, não é? Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Daí ele fala assim: e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Fé que leva à vida, fé que leva à prática, não é? Ele fala: vou te mostrar a minha fé a você com a minha vida. Vou te mostrar a fé com as minhas atitudes, com os meus posicionamentos, não é? Com as minhas certezas. Por elas eu vou te mostrar a minha fé. Ele está dizendo aqui. E quando você deixa de mostrar essa fé dessas formas, de outras formas mais, você não estagnou na vida cristã. Você está andando para trás. Você pode estar ganhando muito dinheiro, irmão, mas você está andando para trás, né? Você pode estar conseguindo muitos amigos, mas você está andando para trás. Quando nós não vivemos e quando nós não agimos por fé, estamos andando para trás. Porque nós somos chamados para isso, não fomos? Irmãos, é isso que Deus espera de nós, é isso que Cristo quer ver em nossas vidas. Assim também, quando a nossa confiança em Deus enfraquece, ou quando a nossa confiança em Deus, ela vamos dizer assim, ela titubeia por conta dos temores que nos cercam, você está andando para trás, né? Quando a sua fé enfraquece por você olhar pelas coisas que estão do seu lado, pelas circunstâncias que estão se passando,
Isso é falta de fé, a sua fé está faltando e você está andando para trás. É como Mateus capítulo 14, vamos lá. Mateus capítulo 14, versículo 30 e versículo 31. Aqui é aquela passagem que os apóstolos estavam no meio do mar, então veio aquela grande tempestade, aquela tormenta, daí Jesus ia andando sobre as águas em direção aos apóstolos, daí eles veem a Jesus, se assustam, pensam que é um fantasma. Jesus fala para eles assim: não tenham medo, sou eu. Daí Pedro fala assim: Senhor, se és tu, deixe-me ter contigo por sobre as águas. Daí Jesus fala para ele o quê? Vem, você tem fé? Vem, né? Versículo 30 diz assim: depois que Pedro estava andando sobre as águas em direção a Cristo, mas sentindo o forte vento, ou seja, eles já não estavam olhando mais para Cristo, eles estavam olhando para a circunstância, para os lados, não é? Ele não estava mais olhando para o Senhor, mas para as dificuldades. 29, e ele disse, Jesus, vem, e Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o forte vento, teve o quê? Medo. Irmãos, este é um fator gigantesco, que pesa muito, que nos empurra grandemente para trás, que faz com que a gente ande para trás. Medo. Continuando, diz assim, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, e disse-lhe, homem de pouca fé, por quê? Duvidaste? Irmãos, isso daqui cabe muito bem para nós, cabe muito bem no nosso assunto aqui, cabe muito bem nas nossas vidas. Daí você fala assim, pastor, mas quem está andando sobre as águas no meio da tempestade? Talvez nosso problema não seja água, vento nem chuva, mas nossos problemas são outros, não é? Nossos problemas são outros, e nós podemos andar em meio a esses problemas, em meio a essas dificuldades, olhando para Cristo, com fé, tendo fé, para que você não afunde, para que você não comece a andar para trás na sua vida espiritual, você não comece a andar para trás na sua vida cristã, não é? No seu testemunho, no cuidado para com as coisas do Senhor, no cuidado para com a sua família, e todas aquelas outras coisas que nós bem sabemos e bem conhecemos. Uma coisa também que é uma verdade grande, que é muito verdade, nós começamos a andar para trás quando nós voltamos a temer mais aos homens do que a Deus. Nós começamos a andar para trás quando nós temos mais medo das circunstâncias do que confiança no poder de Deus. Nós começamos a andar para trás quando nós temos mais medo do caos que se instaura do que confiança na soberania de Deus. Nós começamos a andar para trás quando temos mais pânico do que fé. Para a gente encerrar, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Perdão, capítulo 10. Não pode beber água da igreja e eu nunca me lembro de trazer uma garrafinha d'água. Hebreus 10, 8. 10, 38. Amém? Diz assim, mas o justo viverá da fé. Em todos os âmbitos, irmãos, não é só na questão da salvação, em todas as circunstâncias. O justo viverá da fé. E as palavras pesadas vêm agora. Ele diz, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer
nele. Deus não se alegra nele. Meus queridos, a sua fé, ou a nossa confiança, a nossa dependência e alegria em Deus, se ela estiver fraca ao ponto de nós andarmos para trás, na realidade, se isso for uma verdade na sua vida, na minha vida, o que nós temos que fazer? Nós temos que pedir socorro a Deus. Você tem que gritar. Grite, porque a situação é crítica. Nós temos que gritar pela ajuda do Senhor. Nós temos que pedir que Ele nos ajude a nos fortalecermos na força do seu poder, como diz Paulo. Para que a gente volte a andar adiante, para que a gente volte a andar para frente de uma forma vigorosa, de uma forma não só vigorosa, mas contagiante. Irmãos, se isso não está acontecendo com a gente, mas a gente está próximo dessa questão, porque eu creio, no geral, que isso está muito perto, não é? Todos deveriam parar de virar as costas para Deus. Todos deveriam parar de andar para trás. Todos deveriam parar de agir como se Deus não estivesse falando com eles, não estivesse falando comigo e não estivesse falando com você. Não é? E sempre há, irmãos, a possibilidade do arrependimento e do retorno. Não é? Jonas deixou de andar para trás, deixou de virar as costas para Deus, deixou fugir de Deus, teve a oportunidade novamente de andar na direção do Senhor. Não é? E ele foi pregar numa cidade que ele temia ser morto, porque Nínive era uma cidade violentíssima. O povo de Deus já havia sofrido no passado muito na unha daquele povo. E ele foi lá pregar. Não é? Com as circunstâncias mais adversas possíveis. E Deus o guardou. Os homens se arrependeram. Pelo menos socialmente não foram destruídos. Que a gente, irmãos, a gente possa sempre se firmar no Senhor. Sempre confiar na providência de Deus. Sempre confiar nos cuidados do Senhor. Saber que o Senhor está sobre tudo, sobre todos. E que a gente nunca se permita conscientemente andar para trás na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, na nossa fé, na nossa dependência quanto aos cuidados do Senhor. E que Ele nos fortaleça a cada dia. Amém? Deus